Volume 1. Capítulo 1. Parte 2. Girando a chave, ouvindo o rangido das ferragens trêmulas, eles olharam para além da porta aberta. O cômodo era uma sala de madeira de aparência barata. De madeira de aparência barata, como as que eles tinham visto em Oblivion e Skyrim. O piso rangia com os passos, e o cômodo era pequeno. No canto havia uma triste desculpa para uma mesa com assentos. Fora isso, havia uma cama e uma janela. Isso resumia esse mais básico dos interiores. Eles entraram no quarto, trancaram a porta e finalmente tiraram os capuzes. O jovem, vestindo apenas uma camiseta com jeans e tênis, com o cabelo preto bagunçado. Cabelo preto bagunçado, Sora. A garota pequena em um traje de marinheiro com olhos vermelhos escondidos por longos cabelos brancos e crespos. Cabelos longos, brancos e crespos, Shiro. Jogando fora o roupão que ele havia pegado emprestado para não chamar a atenção, sua aparência não era muito familiar a esse mundo, Sora. Deitou-se na cama solitária como se estivesse profundamente aliviado. Ele tirou o celular do bolso e colocou uma marca de verificação em sua agenda de tarefas. Objetivo: vim encontrar hospedagem. Atingido, e é isso aí. Posso dizer isso agora? Certo? Acho que sim. Depois de verificar o item, ele proferiu do fundo de seu coração uma única declaração: Vaale, Sot e Rede. E como? Ele havia jurado que não diria isso até aquele momento, mas agora que ele disse as palavras e a barragem foi rompida, as reclamações de Sora começaram a se espalhar sem parar. Não posso acreditar nessa merda. Não só tivemos que sair, como também tivemos que andar, tipo, uma eternidade. Shiro seguiu o exemplo dele e finalmente tirou o roupão e deu um tapinha as rugas de seu traje de marinheiro. Ela abriu a janela e olhou para fora. Da janela aberta, ela podia ver o penhasco onde eles estavam, bem distante. Longe. As pessoas podem realizar grandes coisas, quando querem. Sim, você não pode fazer nada se não tiver vontade, essa é uma ótima maneira de expressar nossa realidade. Essa foi uma interpretação bastante negativa, mas sua irmã assentiu com a cabeça. Mas, cara, eu achava que minhas pernas já tinham atrofiado a essa altura. Estou surpreso que eu pudesse andar tanto. Por que você estava usando ratos com seus pés? Oh, sim. É realmente verdade que as habilidades são transferíveis. Nunca pensei que elas seriam intransferidas dessa forma. A rotina de comédia deles parecia estar chegando ao limite. Os olhos de Shiro começaram a se fechar mais do que a metade. A irmã cambaleou tonta até a cama em que Sora havia caído. Ela não expressou isso em seu rosto, mas a dor de sua fadiga era evidente em sua respiração. Bem, isso não era de se surpreender. Ela pode ter sido uma garota genial, mas ainda era uma garota de apenas 11 anos. Depois de 5 dias sem dormir, ela havia jogado a partida de xadrez e fez uma longa marcha forçada, interrompida apenas por pontos de inconsciência. Ela percorreu uma distância que até mesmo Sora achou cansativa. Embora nas costas de Sora no final, sem uma palavra de reclamação, e isso era digno de admiração. Por esse motivo, Sora havia jurado a si mesmo que não reclamaria até agora. Bom trabalho. Você é uma menina muito boa, minha irmã. Seu irmão está muito orgulhoso de você. Ele acariciou o cabelo dela como se fosse penteá-lo. Milímetro. Temos um lugar para dormir. Sim, quando fomos atacados por aqueles bandidos, eu realmente não sabia o que
aconteceria. Sora se lembrou de algumas horas antes. Em outras palavras, e quando eles se viram presos neste mundo? Bem, então, o que devemos fazer? Sora falou, e Shiro balançou a cabeça. Eles tinham voltado de seu segundo feitiço de inconsciência. Sora havia gritado e reclamado sobre o absurdo da vida. Absurdo da vida. Shiro ficou completamente desorientado, com um suspiro após o outro escapando de seus lábios. Parecendo finalmente se cansar disso, eles recuperaram a compostura em meio ao cansaço. Em meio ao cansaço. Eles se afastaram do penhasco e se sentaram ao lado de uma estrada simples que nem sequer havia sido pavimentada. Irmão, por que aqui? Você sabe, nos RPGs, eles sempre têm essas estradas grandes? Onde as pessoas passam. Era questionável até que ponto seu conhecimento de jogos se aplicaria. Mas, de qualquer forma, então, é aqui que verificamos o que temos. Sora tinha a sensação de que era sempre isso que faziam nas histórias de sobrevivência. Com apenas essa sabedoria, eles tiraram seus itens dos bolsos, um após o outro. Um após o outro. O que saiu, em 2 smartphones, o de Sora e o de Shiro. 2 consoles de jogos portáteis DSP. Consoles de jogos portáteis. 2 baterias modulares sobressalentes, 2 carregadores solares. 2 cabos multicarregadores. E o tablet que Shiro acabou levando consigo. Com ela. Era uma grande quantidade de equipamentos que não combinavam com náufragos. No entanto, tudo. Era tudo para jogos. Eles o levavam consigo o tempo todo, no banheiro, na banheira, de modo que mesmo em um apagão. Banho, de modo que, mesmo em um apagão, nunca ficavam sem jogos. Embora a verdade seja dita, era questionável se esse tipo de riqueza ajudaria em um cenário real de sobrevivência. Acho que não haveria sinal em um mundo de fantasia. Sora olhou para seu telefone. Ele dizia que não havia serviço. Por outro lado, a luz de fundo serviria como lanterna à noite. E ele podia tirar fotos e gravar vídeos. Os mapas obviamente não funcionavam, mas ele poderia usá-lo como uma bússola. Sentindo-se grato pela sofisticação dos celulares modernos, Sora falou. Telefones modernos, Sora falou. Tudo bem, vamos desligar seu telefone e o tablet e carregá-los com o carregador solar. Com o carregador solar enquanto o sol está brilhando. Tenho um monte de livros eletrônicos no. Tenho vários livros eletrônicos no tablet que baixei para estudar para os jogos de perguntas e respostas. Talvez precisemos de um manual de sobrevivência. Entendido. Obedientemente, ela os desligou e os conectou ao carregador solar. Shiro havia aprendido por experiência própria que era melhor seguir as instruções do irmão em uma situação imprevista. Então, era possível usar o poder da ciência, o celular de Sora, para descobrir qual era o caminho para o norte. Mas, ainda assim, era como se eles tivessem sido lançados no Mar Azul, sem mapas e apenas com uma bússola. Com os frutos da tecnologia de ponta em mãos, eles estavam sentados à beira do caminho, perdidos na vida. Ei! Havia algumas pessoas caminhando pela estrada. Ei! Que legal! É hora de minha experiência em RPG brilhar. Irmão, eles parecem estranhos. E o grupo que havia aparecido de repente ganhou velocidade e se espalhou para cercá-los. Suas vestes verdes, seus sapatos que pareciam fáceis de correr. Oh, Deus, eles são bandidos. Sora olhou para o céu e disse isso sem pensar. Que as primeiras pessoas que eles encontrariam na estrada deveriam ser olá, somos bandidos. De um mundo de fantasia.
Como se tivessem saído diretamente de um modelo, esse grupo de aparência malvada. De aparência malvada, Sora estava quase pronto para amaldiçoar os céus. Sentindo o perigo para suas pessoas, Sora protegeu Shiro fisicamente. Mas o que os bandidos disseram? Se você quiser passar, jogue um jogo conosco. Os irmãos só conseguiam olhar um para o outro, mas... Oh, sim, aquele garoto disse que tudo é decidido por jogos neste mundo. É assim que os bandidos são aqui? Eles imediatamente entenderam a situação em comparação com os ladrões de seu próprio mundo, e isso parecia tão emocionante, tão fofo até, que eles não puderam deixar de rir. Do que estão rindo, seus cachorros? Se não entrarem em nosso jogo. Se não entrarem no nosso jogo, não darão nenhum passo adiante, gritaram os bandidos, sem entender por quê. Estavam sendo ridicularizados. Mesmo assim, os irmãos conspiraram entre si em vozes baixas demais para que os bandidos pudessem ouvir. Então, eles se juntam a uma pessoa, trapaceiam e levam tudo o que ela tem. Sim. Parece perfeito. Depois de conversar sobre o assunto, Sora bateu palmas 2 vezes. Ok, tudo bem, nós jogaremos com vocês. Mas lamento informar que não temos nada. Não importa, rapaz, vamos apenas. Mas Sora continuou, interrompendo o bandido. Se perdermos, faça o que quiser conosco. Venda-nos em algum lugar. Qualquer coisa. O bandido olhou de soslaio para essa proposta, roubando a cena do que ele ia dizer. Em troca, se ganharmos. Com um sorriso de arrepiar no rosto, o irmão continuou. Mostre-nos o caminho para a cidade mais próxima. E nos dê as vestes que esses 2 estão usando. Quero dizer, você sabe como as pessoas de outro mundo sempre se destacam com suas roupas estranhas. E nos conte tudo sobre as regras do jogo deste mundo. Demonstrando a adaptabilidade de seu cérebro a todos os jogos, ele fez os pedidos. Como se já soubesse que venceria. Trazendo seus pensamentos de volta ao presente, Sora murmurou. 10 pactos, 1. Shiro, você os anotou? Regras interessantes. Sua irmã respondeu sonolenta, como se estivesse prestes a adormecer. Depois de terem sido derrotados, os bandidos explicaram as regras deste mundo. Ele pegou seu celular, onde as havia anotado, e as leu. Os 10 pactos. Aparentemente, eram regras absolutas estabelecidas pelo Deus deste mundo. A irmã as havia memorizado facilmente, ao que parecia, mas o que o irmão tinha em seu telefone era o seguinte. 1. Neste mundo, toda lesão corporal, guerra e pilhagem são proibidas. 2. Todos os conflitos devem ser resolvidos por meio de vitória e derrota em jogos. 3. Os jogos devem ser disputados por apostas que cada um concorde que sejam de igual valor. 4. Na medida em que não entre em conflito com o item ou 3, qualquer jogo ou aposta é permitidos. 5. A parte desafiada terá o direito de determinar o jogo. 6. As apostas juramentadas pelos convênios são absolutamente vinculantes. 7. Para conflitos entre grupos, um agente plenipotenciário deverá ser estabelecido. 8. Se for descoberta uma trapaça em um jogo, ela será contada como uma perda. 9. As regras acima devem ser absolutas e imutáveis, em nome de Deus. E 10. Vamos todos nos divertir juntos. Parece que está terminando com The Above Pen 9, mas depois tem 10. Parecia que estava dizendo que se divertir juntos não era obrigatório.
Ou talvez fosse algo mais parecido, e não que eu ache que vocês sejam capazes de se divertir juntos. Essas regras irônicas lembravam o rosto do Deus ou qualquer coisa, que parecia estar se divertindo, pelo menos. Aquele garoto que nos trouxe para este mundo, se esse é um Deus, ele não é um cara ruim. Ruim. O irmão guardou o telefone e sorriu para si mesmo. Enquanto ele se deitava na cama e pensava, e parecia que o cansaço finalmente o pegou, pois sua consciência se turvou e seus pensamentos começaram a se dissipar. Acho que é natural quando você pensa nisso. Depois de ficar acordado por 5 dias, de repente acontece isso. Ao lado do irmão que resmungava, sua irmã segurava seu braço, sua respiração já indicava que ela estava dormindo. Quando ela se deitou e sua franja caiu de seu rosto, ela revelou uma pele branca como porcelana, um rosto composto como uma obra de arte. Parecia uma piada de mau gosto o fato de eles serem irmãos. Ela era como uma boneca. Eu sempre digo que você deveria pelo menos colocar um cobertor. Você vai pegar um resfriado. Milímetro. Para o irmão que falava com ela, a irmã pediu um cobertor com sua resposta vaga. Ele hesitou em colocar o cobertor com cheiro de poeira sobre a irmã. Irmã, mas provavelmente era melhor do que nada. Observando o rosto adormecido da sua irmã enquanto ouvia o som de sua respiração, o irmão pensou: agora, o que vamos fazer depois disso? Então Sora pegou o celular e começou a mexer nele. Ele procurou ver se tinha algum aplicativo que pudesse ser útil e então lhe ocorreu. Em histórias sobre pessoas à deriva entre mundos, elas sempre se preocupam primeiro. Sempre se preocupam primeiro em como voltar para casa. Seus pais já haviam partido. Sua irmã não era aceita pela sociedade. Ele mesmo nunca poderia aceitar a sociedade. Naquele mundo, não havia lugar para ele, exceto na tela. Por que é que, quando o personagem principal é jogado em outro mundo, ele sempre tenta voltar para o mundo anterior? Eles sempre tentam voltar ao seu próprio mundo? Sabendo que ela estava dormindo, ele fez a pergunta de qualquer maneira, mas, como era de se esperar, não houve resposta. Depois de suas 4 noites aqui, o que eles deveriam fazer em seguida? Ele tentou pensar sobre isso, mas, antes que pudesse chegar a uma conclusão, o sono interrompeu sua linha de pensamento. Bata, bata. A batida suave na porta foi o suficiente para acordá-lo. Provavelmente o nervosismo de chegar a essa terra desconhecida. Ao silenciar o grito de seu corpo gritando que precisava dormir mais, o cérebro de Sora girou rapidamente. MNNG. No entanto, isso não parecia se aplicar à sua irmã. Ela ainda estava agarrada ao braço direito do irmão, dormindo profundamente e pingando baba. Isso o confortava como nada mais, era jovem invejável no meio de seu sonho. Invejável no meio de seu sonho. É isso mesmo, pensando bem, neste mundo, lesões corporais e pilhagem são impossíveis. Em outras palavras, as coisas com as quais eles normalmente teriam que tomar cuidado não importavam neste mundo. Talvez entendendo isso, obviamente ele entendeu. Adaptando-se rapidamente a esse mundo, Sora sorriu com tristeza para o rosto tranquilo de sua irmã adormecida. Sua irmã adormecida. Com certeza não posso vencê-la em inteligência. Bata, bata, bata. Ao ouvir o som suave novamente, Sora respondeu. Ah, certo, sim, quem é? Meu nome é Stephanie Dola. Sobre o assunto que você me falou durante o dia. Sifanie. Oh. Ele pegou o celular e verificou a foto que tinha
tomada. A garota elegante de cabelos ruivos e olhos azuis. É isso mesmo, na taberna do andar de baixo, aquela que estava jogando um jogo para ser a nova monarca ou algo assim. Ah! Certo, estou indo. MNG. Irmã, seu amor me deixa feliz por ser um irmão, mas solte meu braço. Braço, ou não consigo abrir a porta. O quê? Sua irmã, ainda parecendo estar mais do que meio adormecida, finalmente soltou o braço dele. Sora tirou seu corpo pesado da cama, rangendo pelo piso de madeira, e abriu a porta. A expressão que ele viu do outro lado era bem diferente. Diferente da que estava na foto em seu telefone, a Stephanie que estava diante dele. Diante dele parecia arrasada. Posso entrar? Claro, pode entrar. Seguindo o fluxo, ele decidiu deixar Stephanie entrar na sala. Ele lhe ofereceu. Ofereceu a ela a mesinha e a cadeira no canto da sala apertada. Sora então se sentou na cama com sua irmã, que estava sentada balançando para lá e para cá, ainda não estava totalmente acordada. Stephanie foi a primeira a falar. Qual é o significado disso? Só para deixar claro, somos irmãos, certo? Não é como se o irmão me rejeitou. Correção, sua irmã não estava meio dormindo, ela estava 80% dormindo e ela estava se apoiando nas costas dele. Ele não sabia como eram as maneiras neste mundo, mas se defendeu apenas. Neste mundo, mas ele se defendeu por precaução. Não, eu não fiz isso. De qualquer forma, eu sou Sora. Nunca tive uma namorada em minha vida, e estou procurando. Isso não me diz respeito. No entanto, parecendo não ter ânimo para se envolver com o assunto, Stephanie continuou, de forma fraca. O que me preocupa é o que aconteceu durante o dia. Dia a dia. Do que ela estava falando? Para começar, que horas eram? Ele não via a luz do sol pela janela, mas olhando para o celular, ele viu. Viu que já haviam se passado 4 horas desde que ele tinha ido dormir, não é de se admirar que ele estivesse cansado. Durante o dia, você me disse quando passou por mim, e você está sendo enganado. Enquanto fazia ruídos sonolentos, a irmã talvez ainda os tivesse ouvido, pois ela disse com os olhos fechados. Então, e você perdeu? A atitude da irmã parecia ter sido muito irritante. Ora, sim. Sim, eu perdi. Agora está tudo acabado. Enquanto Stephanie se levantava e gritava, Sora tapou os ouvidos. Estou sem dormir e você está me dando dor de cabeça, então, se puder. Por favor, não grite tanto. Stephanie bateu sua bolsa na mesa em uma fúria cega, aparentemente. Aparentemente não tinha ouvidos para o modesto pedido de Sora. Seu grito aumentou ainda mais. Se você sabia que ela estava traindo, não poderia ao menos ter me contado. Como ela fez isso? Se eu mostrasse a todos, eu poderia ter vencido. Lembrando-se das anotações que estava vendo em seu telefone antes de dormir, Sora disse. O 8º dos 10 pactos, e se for descoberta uma trapaça em um jogo, ela será contada como uma derrota. Então, só saber que eles estavam trapaceando não era suficiente. Descoberta, ou isso significava que você tinha de provar que eles estavam trapaceando para que isso fosse contado como uma derrota. E agora eu perdi. Graças a você, fui eliminado da disputa. Para o monarca. Eminência. Outras palavras. Shiro balbuciou um comentário sonolento. Você. Perderam e então estão irritados e estão descontando em nós.
As palavras não mostravam nenhuma intenção de amortecer seu significado, e Stephanie rangeu os dentes diante da precisão delas. Oh, irmã! Se vamos jogar gasolina no fogo, não vamos fingir que estamos estar dormindo enquanto fazemos isso. HMPH. O que? Como você sabe? Vamos lá, eu sei que você acordou quando eu disse que estava procurando uma namorada. Nós já não temos ninguém do nosso lado neste lugar, você sabe, temos que ser simpáticos. Sora, depois de dizer isso, de repente teve uma ideia. Sentindo algo na mudança de expressão de seu irmão, Shiro não falou mais nada. Enquanto isso, como se tivesse mudado de personalidade, a boca de Sora se torceu em um sorriso. Sorriso. Bem, minha irmã está certa, afinal de contas. Não é de se admirar que a raça humana esteja fracassando. O que você disse? Stephanie esticou os cantos da boca. Mas Sora ignorou e, intencionalmente, lançou seu olhar sobre o corpo dela. Um vestido de babados coberto de vestido com babados, digno de uma princesa em um mundo de fantasia, não era suficiente para esconder sua voluptuosa, pois seus olhos quase a lamberam. Escolhendo exatamente as palavras mais adequadas para enfurecê-la, ele disse: Você não conseguiu nem ver uma trapaça como essa e agora está descontando em nós. E depois mostra sua raiva em seu rosto quando uma criança o chama para sair. Você é um fantoche. Se essa é a linhagem do antigo rei, não. Não é de se admirar que esteja fracassando. É isso, guerreiros e guerreiras. Espero que tenham curtido o vídeo tanto quanto eu curti trazê-lo para vocês. Agradeço de coração por terem assistido até o final. Se ainda não fazem parte da nossa comunidade, não se esqueçam de se inscrever no canal Samurai Novel para não perderem nenhum conteúdo épico que está por vir. E claro, a força do nosso clã cresce com a união de cada um de vocês. Compartilhem nossos vídeos com seus amigos, para que mais pessoas possam se juntar a essa jornada incrível. Juntos, somos mais fortes. Até o próximo vídeo, guerreiros. Continuem trilhando o caminho dos samurais e espalhando a energia positiva. Arigato.